Olá, meus jovens! Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo aqui, mas aqui eu tô gravando ele à noite agora. Então, ah, nesta semana, agora a gente vai ver um dos pontos mais importantes de cálculo. Ele fica, né, um passo antes aí dos mais utilizados, que é a derivada, mas é um aspecto super importante para que a gente faça de fato as contas de cálculo diferencial integral, né? O aspecto desta semana é continuidade, né? Então, para este vídeo eu vou falar aqui um pouco da continuidade em si e das propriedades. Não, acho que não. Acho que esse vídeo vai ficar só mais sobre o que é continuidade, né? Definição, alguns tópicos, e nos outros eu vou falar dessas outras coisas, né, das propriedades, quando que são funções contínuas, algumas funções especiais que a gente não vê a demonstração toda em cálculo porque a gente não tem tempo, mas são de conhecimento geral aí, e finalizar com os limites fundamentais, certo? A ideia aqui é utilizar a teoria que a gente já aprendeu em outro conceito, né? Então, utilizar as ideias da existência de limite, né, do cálculo de limite, dos limites laterais, aplicar isso num ponto específico para a gente definir essa coisa de continuidade. Depois dessa parte de continuidade, a gente vai falar daqueles limites no infinito, né, os limites com x indo para o infinito, as funções indo para o infinito, coisas do tipo. Belezura? Então vamos lá, né? Só para a gente tentar pensar um pouquinho sobre o que seria a continuidade, eu botei aqui um exemplo simples, né? Você considera uma barreira eletrônica numa rodovia, né? O que é mais importante é o ponto em que ela está, certo? Você diria que a quantidade de veículos que passam por essa barreira é contínua em relação ao tempo, né? Aqui eu fiz um exemplo, isso tudo aqui é hipotético, certo? Aqui eu fiz um exemplo aqui de um gráfico que poderia, né, talvez imitar essa situação, né? Então aqui, por exemplo, aqui seria quantidade de horas, e entre esse período aqui não passaria nada, seria um troço aqui assim, até as 7 horas, nenhum veículo, e aí, a partir das 7 apareceu 6 veículos, e ficou, né, constantemente passando 6 veículos aí até as 10. Depois de 10 ficou aqui 0, a 12 passou 5 de novo, aqui ficou 0 de novo, é porque no gráfico lá não apareceu, né? Mas tudo bem. E aí depois, até as 24 horas, ficaram aí 8 carros. Ok, 8 veículos, moto, enfim. O veículo que você achar mais legal. Qual é a ideia, né? É que aqui para esse gráfico desta coisa, ou você tem um carro passando ou você não tem, certo? Essa era a ideia. Então, de repente, passa um carro lá e de repente o carro para de passar, né? Então não tem uma escala assim que tipo, passou 0,1 carro, 0,2 carro, 0, aumentando, né, de uma forma mais suave. É abrupto o negócio, né? Então, de repente não tem ninguém, mas aí surge, né, 6 carros atravessando essa bagunça, certo? De repente tinham 6 carros e aí depois não tem mais ninguém, certo? Aí a pergunta do exercício aqui do exemplo é: você diria que esse troço é contínuo em relação ao tempo, né? Quando a gente pensa em continuidade, a gente pensa em algo que continue, né? Algo que permanece, não é? Algo que não tem interrupção. Pronto, a melhor coisa, né? Como aqui a quantidade de carros, né? Ela não sai aqui do 0 e sobe até o 6 na suavidade. É um troço que é descontínuo, né? Quebrou aí a curva, quebrou aí o gráfico, né? Então você pode pensar numa coisa contínua, algo que não tem uma quebra repentina, certo? A primeira ideia, você pode pensar assim para que
você vai ganhando um entendimento sobre. E aí a gente vai caminhar para usar termos matemáticos para definir o que é essa continuidade. Beleza? Então, por que a gente precisa de funções contínuas? Primeiro, elas descrevem movimentos que não têm interrupções, né? Os gráficos não se quebram, então quando você olhar para o gráfico de uma função contínua, você vai ver que ela é contínua se o gráfico estiver certo, né? Vai que está errado. Às vezes tem umas questões aí de precisão e tal, mas enfim, quando você está olhando para o gráfico, você tem a sensação de continuidade, né? A propriedade mais importante eu acho que é essa aqui, né? Quando você olha para uma função contínua, o que você espera que seja, de fato é. Certo? Vai ficar mais claro daqui uns exemplos mais para frente, né? Outra coisa é possível tentar medir as variações de comportamento. Para funções que não são contínuas, é muito complicado a gente medir a variação que teve, né, daqui para cá. Porque a variação aqui é instantânea, né? Então ele sobe do 0, vai para o 6. Você não tem como esperar isso, né? Assim, se está 0, você esperaria que continuasse 0, né? Se fosse uma função contínua e tal. Não que de repente o troço surgisse lá em cima. Belezura? Então, vamos lá, né? Definir o que é continuidade. Dizemos que a função f de x é contínua no ponto x igual a a quando duas coisinhas acontecem. O limite da f de x é L, ele existe e é igual a L, e esse bendito L tem que ser o valor da função no ponto, certo? Então, você olha para cá, o que você tem que ter para a função ser contínua, né? Esse A, ele tem que estar no domínio da função, certo? Não tem como falar de continuidade sem o A estar no domínio, porque você tem que calcular o valor da função no ponto, certo? Eu devia ter botado isso aqui ao contrário, né? Para ficar mais bonito, gente. Eu acho que sim, ó. Ao invés de ter botado assim, eu podia ter botado. O limite aqui existe e o f de A tem que ser igual a esse limite, né? Ou seja, deixa eu ver se eu deixei uns exemplos aqui. Deixa esse exemplo aqui, tá? Ou seja, você está caminhando lá para esse limite com x, indo para cima do A, e aí você vê a função lá em cima caminhando para o L. O que tem que acontecer para a função ser contínua? Esse valor, quando o x é igual a A, você tem que conseguir calcular o valor da função no ponto. Lembra que eu falei, que eu comentei que o limite ele não interessa se a função está definida ou não no ponto, né? Porque o limite é o que? É aproximado, né? A aproximação, quando está indo para perto. Agora a continuidade ela é no ponto, você tem que olhar a função lá dentro. Se a função for igual ao valor do limite, então a função você vai dizer que ela é contínua, certo? Então você tem que fazer duas coisas para mostrar que uma função é contínua. Tem que calcular o limite e tem que mostrar que o limite é o valor da função no ponto, certo? Beleza. Vamos olhar aqui assim ainda na intuição e tal. Para esses dois gráficos aqui, que são gráficos de exemplos para ilustrar funções que são descontínuas, né? Ou seja, não são contínuas, certo? Então olha só, considere as figuras abaixo, né? As funções são contínuas no ponto x igual a 2. Aqui você vai olhar, né? Olha só. O valor aqui, ó, esse pontinho aqui é o f de 2, né? Que aqui no caso deu 2, certo? Agora olha só, né? Lembra que eu estava usando essas cores aqui, ó? Se você vem com 2 pela esquerda, quanto é que vai dar o limite aí dessa f de x? Vai dar quanto aqui, ó? Tá pequeno, mas ali é 1, certo? Quando você vem aqui pela direita, né? Que aí você vai bater nesse pontinho aqui, ó. O limite dessa bendita aqui é quanto? 3. Olha aí. Então tá, o valor da função deu 2, um limite lateral deu 1 e o outro limite lateral deu 3, né? O que você vai dizer aqui, ó? Vai botar assim, ó. Então, limite para quando x tende a 2 do f de x é igual a
não existe, porque os laterais são diferentes. Tá, você vai escrever depois isso aí, né? Claro, claro. Não vai botar umas bagunças só anotadas assim não, que aí ninguém entende nem, né? Vai anotando de qualquer jeito e tal. Então o limite não existe, né? O que você vai concluir? Logo, f de x não é contínua, né? Eita fé, contínua em x igual a 2, certo? Porque o limite não existe. A condição da definição era o que, né? Não dou conta de voltar. A condição da definição era o limite é igual a L e o f de 2 é igual a L, certo? Olha aí. O outro caso do outro exemplo é esse aqui, ó. Depois você estrutura bonitinho, bota aí, calculando os limites, você vai botar, aqui tem que ir rápido, porque aqui nós já estamos com 10, 11 minutos. O outro caso aqui, ó, lá, ó, aqui, ó, quanto é que tá isso aqui, ó? F de 2, D de novo quanto 2, certo? Mas, entretanto, porém, contudo, observe o seguinte, quando você vem por aqui, a função aqui tende a 1, né? Quando você vem por aqui, a função aqui tende a 1 também, né, cara? Nesse caso aqui, ó, você tem limite para quando x tende a 2 da f de x, dá quanto? 1. Olha aí, olha aí, olha aí, olha o tamanho da diferença aqui, ó, olha o tamanho da diferença aqui, ó, entre esse limite aqui e esse aqui, né? Olha aqui, ó, o tamanho da diferença entre o valor da função no ponto e o limite, né? Lembra que eu falei das observações lá, ó? Você espera que a função vá para 1, porque você faz o limite existe dá 1, mas no ponto a função salta para 2, né? Então você vai botar assim, ó, como f de 2 é diferente do limite para quando x tende a 2 de f de x, a função não é contínua. Eita, que a letra aqui tá boa mesmo, né? Em x igual a 2. Certinho? Isso aqui nós estamos só testando a definição e tal, estamos vendo devagar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu mostrar antes de acabar esse vídeo aqui. Pera aí. Então aqui é bom. Pera aí, essa parte é importante, né? Vou até falar lá, ó, fica até o final do vídeo aí, porque é importante o final do vídeo. Tem as propriedades. Vamos lá, né? 1 minuto e meio. Você tem que testar as duas afirmações da definição, meu querido, minha querida. Você tem que calcular o limite, tem que calcular o f de a, né? Porque uma galera esquece de calcular o f de a. Então você tem que calcular o limite. Para quando x tende a f de x. Deu L. E você tem que calcular o f de a. Se esse bendito for igual a L, ok, a função é contínua. Então tem que calcular isso aqui, tá? Ó, vou até anotar aqui, ó. Tem que... Eita, esse M aqui ficou feio, né? Tem que calcular, certo? Pelo amor de Deus. Tá bom? Geralmente, para mostrar que o limite existe, a gente vai ter que fazer os laterais, que nem foi aqui, ó. Aqui, para mostrar que a bagunça existia, eu tive que fazer os laterais, né? Aqui nem tanto, porque aqui a gente olhava o gráfico e olhava, então vai lá. Ok. Então, ó, você tem que calcular esse valor aqui, isso que eu tô falando, né? Eu falei 2 vezes, né? Você tem que calcular isso aqui, rapaz. Não esquece não, pelo amor de Deus. Porque se bota lá, só calcula o limite. Aí fala assim, o limite deu L, então a função é contínua. Eu vou dizer o seguinte, e esse exemplo aqui, que o limite dava 1 e a função não era, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Certo? Tranquilão? De boa? Então no próximo vídeo a gente vai para uns exemplos de funções contínuas, mais na calma. Certo? Então, tenta lembrar a definição, tenta lembrar que você tem que fazer 2 coisas sempre e vai com esse sentimento do que é uma função contínua, beleza? Próximo vídeo vamos para uns tipos de funções contínuas. Até mais.